Olá, meus queridos alunos. Professor Luiz aqui com vocês para mais uma aula de História. Nós vamos continuar a nossa matéria e falar sobre um outro período. Um período agora, vamos voltar para a história do Brasil, certo? Lembrando, nós falamos na história do Brasil sobre o período Vargas. Nós terminamos, de falar, explicamos até 1945. O que tinha acontecido em 1945, né? O final da Segunda Guerra Mundial e a participação do Brasil na guerra, tá, gente? Só para relembrar esse fato, certo? E é um período assim que foi bastante conturbado para o Brasil até 1945, porque o Brasil vivia uma ditadura, o chamado Estado Novo, e quem estava à frente desse período era justamente Getúlio Vargas, tá? Nós vamos falar agora de um outro período, uma mudança histórica no Brasil, uma mudança de rumos do Brasil, né? A parte política, social, econômica, que é o chamado período democrático, que vai aí de 1945 até 1964, tá? Então vamos acompanhar aí o capítulo 13, né, folhas 220 até 226, tá? Eu estou fracionando esse capítulo porque para ficar mais fácil o entendimento. E vamos seguir aí, vamos conhecer então o que é esse chamado período democrático na vida brasileira. Muito bem, nós vamos falar então sobre esse período. Aí tá a foto dos presidentes desse período, né? O Dutra à direita, né? Depois o próprio Getúlio Vargas, que vai retornar ao poder, né? O JK, que construiu Brasília, né? O Jânio Quadros, uma figura bastante polêmica, com a vassourinha ali na mão, certo? E o Jango, certo? Então esses são os principais presidentes desse período. Ainda tem o Café Filho, mas ficou de fora aí, mas é um governo de transição, a gente vai falar hoje sobre ele, né? E é um período assim de uma relativa estabilidade política. Relativa por quê? Porque vai se estabelecer no Brasil um sistema político conhecido como populismo, certo? Já vem, na verdade, sendo exercido por Vargas, né? E esses políticos aí vão então estabelecer essa forma, tá? Por isso também é conhecido como período República Populista, tá? Período Democrático, República Populista. O nosso livro didático classifica como democracia e desenvolvimentismo, tá? No Brasil, tá? Mas voltando então para a gente se situar, o que aconteceu? Quando os pracinhas retornam, quando o exército brasileiro retorna lá da guerra na Europa, que tinha ajudado a derrubar dois ditadores, né? O Mussolini na Itália e Hitler lá na Alemanha, se depara com a seguinte situação. Aqui no Brasil nós também tínhamos um ditador, certo? E uma ditadura bem complicadinha, certo? Bem forte, e que era o próprio Getúlio Vargas, tá? Então o próprio exército, temendo a perpetuação do poder do Getúlio, certo? Vai derrubar esse governo, certo? Vai fazer com que ele renuncie o cargo dele, certo? E em 1946, após uma eleição, né, já com um presidente novo, vai se estabelecer uma constituição bastante liberal, certo? Foi uma das constituições mais liberais que o povo brasileiro já teve. A Constituição de 1946 ela vai garantir aos brasileiros direitos civis, políticos e sociais, tá? É um período de crescimento econômico, certo? Nós vamos ver aí que é um período que vai, por exemplo, a indústria automobilística vai se estabelecer no Brasil, tá? Vai haver participação ativa da vida política no país, tá?
E todo mundo, por que, que o livro, né, estabelece como desenvolvimentismo? Né? Porque o objetivo principal na visão política da sociedade na época era de um desenvolvimento do país. Tá? O país ainda estava bastante atrasado quando a gente fala em questão principalmente de indústrias, tá? De produção de bens e serviços, certo? E havia um anseio na sociedade, um anseio político, que houvesse um desenvolvimento, certo? Por isso, então, se fala em desenvolvimentismo no Brasil. Então, como eu já falei, né, o início do período democrático se dá com a volta, né, dos pracinhas lá da Segunda Guerra Mundial, certo? O exército, então, vai pressionar, certo? E vai fazer com que Getúlio Vargas renuncie. Olha aí a manchete de jornal, né? E vai se dar, então, ao início um processo de democratização. Quem concorre, né, à presidência da República e vai ganhar vai ser o Eurico Gaspar Dutra. Né? Esse Eurico Gaspar Dutra era o ministro da Guerra na época do próprio Getúlio, certo? E ele volta, ele como chefe do exército, tá? Ele volta então com a popularidade bastante alta e vai acabar conseguindo se eleger presidente do Brasil, tá? Justamente após a eleição dele, em 45, ele vai tomar posse em 46, ele dá início, então, a uma Assembleia Nacional Constituinte, certo? Onde os deputados constituintes eles vão fazer uma nova Constituição aí em 1946, tá? Estabelece então no Brasil o chamado regime democrático representativo, ou seja, nós vamos votar nos nossos representantes políticos, né? Deputados, vereadores, prefeitos, governadores e o próprio presidente da República. Então, gente, né, esse daí é o Dutra, né, o famoso presidente Dutra, né, e ele vai lembrando, né, que após a Segunda Guerra Mundial, dá início aí à Guerra Fria, e não vai ser diferente, o Brasil vai estar nesse cenário também, certo? E aí o Dutra, ele vai se alinhar, né, vai se aliar ao bloco capitalista, certo? Ele vai adotar um sistema de liberalismo econômico, principalmente trazendo, né, importando bastante produtos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai trazer, por exemplo, a Coca-Cola, certo? Esses produtos americanos para cá, certo? Só que assim, de uma certa forma, libera-se, né? Vai para tentar controlar a inflação com a entrada desses produtos, mas vai enfraquecer bastante a indústria brasileira, certo? Isso daí vai ser um contrassenso, certo? Isso vai levar a uma crise econômica. E numa tentativa para amenizar essa crise econômica, tá? Vai-se então fazer um plano chamado Plano SALT, né? SALT de saúde, alimentação, transporte e energia. É uma tentativa então de desenvolver o Brasil, certo? Na parte mais básica, tá? Fica marcado aí pela construção da rodovia que hoje tem seu nome, a rodovia Dutra, né? Que liga aí São Paulo a Rio de Janeiro, né? A cidade de São Paulo até a cidade do Rio de Janeiro. Beleza, gente? Bom, e aí nós temos todo um xadrez político aí por trás, né? No contexto da história do Brasil que a gente tem que entender, certo? Então nós temos essas tensões que estão sendo geradas pela Guerra Fria, o STE, o Superior Tribunal Eleitoral, né, STE, acaba então cassando o registro do Partido Comunista em 1947,
A alegação é que há um alinhamento aí de um regime antidemocrático, né? Os comunistas vão tentar sim entrar, pegar em armas em 1950, tentar fazer uma revolução, derrubar o governo. Não vai conseguir, pelo contrário, vai ter um cisma muito grande aí no Partido Comunista, certo? E isso daí a gente tem que entender, né? O Partido Comunista então vai ser fechado e eles entram na clandestinidade. Isso não quer dizer que o comunismo sumiu do cenário político do Brasil. Pelo contrário, eles só não vão estar usando a sua legenda, tá? A legenda do Partido Comunista. Bom, e aí chega-se à eleição, né, de 1950 e quem volta, gente, por incrível que pareça, Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas que tinha saído então de todo aquele período ditatorial, mas ele sai com uma grande popularidade, sim, apesar de ser um ditador, ele sai, ele é muito popular e também é uma raposa política, certo? Por que é uma raposa política? Olha, só para a gente entender aqui como é que é. O Getúlio ele vai concorrer com o Partido Trabalhista Brasileiro, certo? Que é o partido dele, certo? O opositor e que teria uma grande chance, uma real chance de subir ao poder, né? Seria um brigadeiro, o brigadeiro Eduardo Gomes, tá? E esse brigadeiro ele pertencia à ala de oposição então do Getúlio, que era chamada UDN, né? União Democrática Nacional, certo? Porém, ele vai se utilizar de um outro partido que o próprio Getúlio havia fundado, o PSD, né? Partido Social Democrático, tá? E vai lançar um outro nome, Cristiano Machado. Esse Cristiano Machado, que não era uma pessoa assim sem muita expressão, não iria ganhar mesmo a eleição, mas iria tirar voto do Eduardo Gomes. E dito e feito, foi o que aconteceu, tá? Getúlio, então, acaba sendo bem sucedido nessa trama política, né? Olha como é que é a política até hoje, né? Você solta o nome de uma outra pessoa para derrubar o seu oponente, tá? Então é aquela história, né? Vamos dividir para conquistar, né? Já falava lá Tse, né? No livro da guerra. Então Getúlio acaba então sendo eleito em 1950 com 48,7% dos votos, tá? Importante, ele é eleito em 50 e vai tomar posse em 51. Outro detalhe, eleição de 5 em 5 anos, tá? E não poderia haver a reeleição. Ficou aí o slogan da campanha, né? Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar, vamos deixar o velhinho trabalhar, tal, alguma coisa assim que era a música, né? O slogan de campanha aí do Getúlio na época. Muito bem, né, gente? Então aí o Getúlio novamente, já velhinho, ele assume então a presidência em 1951, só que o Brasil havia mudado, e mudado bastante, né? Nós não vivíamos mais uma ditadura, agora Getúlio tinha que conviver com a oposição, coisa que ele não era, vamos dizer assim, apesar de ser uma raposa política, mas ele não tinha todo esse jogo de cintura não, tá, gente? E ele vai assumir o Brasil com uma grave crise econômica, né, deixada aí para o seu antecessor, o Dutra, vai ter uma inflação galopante aí, né, e um arroxo salarial. O que é o arroxo salarial? As pessoas vão ganhar cada vez menos, não vai haver uma correção dos salários no período de inflação e o poder de compra cai, né? Getúlio então volta ao projeto que ele já havia estabelecido no seu governo anterior, né?
que era um projeto nacionalista, estadista e desenvolvimentista, né? Nacionalista em qual sentido, professor? Ora, eu vou proibir então que esses produtos entrem à torta direita no Brasil. Vamos fazer aqui o nosso desenvolver o nosso produto nacional, né? Estadistas, vamos estatizar, vamos criar empresas estatais, tá? Dito e feito, a maior empresa estatal vai ser criada nesse período, que é a Petrobras. Isso tudo depois de uma campanha aí, bastante acirrada entre a população, com o slogan "O petróleo é nosso", né? Gente, e tá aí, né? Essa foto aí emblemática do Getúlio botando a mão no petróleo e mostrando para o povo que o Brasil tinha sim petróleo, certo? Isso daí depois é repetido e copiado pelo presidente Lula, né? Tem uma foto também bastante emblemática, ele sujando as mãos de petróleo. E, de fato, sujaram bastante as mãos de petróleo, né? A Petrobras aí, essa empresa imensa do Brasil, né? Que acabou sendo palco de vários escândalos de corrupção, né? Infelizmente, nós temos aí toda a Lava Jato circulando em torno dela, né? Tudo que foi roubado dela, tudo que foi roubado da gente, porque ela é do Estado, né? Em nome das coisas políticas, tá? Então vai haver um reaparelhamento dos portos e ferrovias, né? E também financiamento de rodovias, certo? O transporte aqui é bastante valorizado. Ora, o Brasil, se ele quer produzir e exportar, né? Ele precisa então de portos, de ferrovias e de rodovias também, tá, gente? Muito bem, né? E Getúlio tinha um grande problema, apesar de ser uma raposa velha da política brasileira, né? Ele, no período que ele ficou 15 anos à frente do Brasil, ele foi um ditador. Ditadores não precisam se preocupar ou se ocupar da oposição. Pelo contrário, eles exterminam a oposição, né? E Getúlio agora está num outro momento da história do Brasil. Getúlio está num momento democrático. Democracia, a gente tem que conviver com a oposição, certo? Só que ele começa a sofrer várias e várias críticas, né? Em 1953, por exemplo, nós vamos ter na cidade de São Paulo a chamada Greve dos 300 mil, que vai receber apoio, inclusive, do seu ministro do Trabalho, João Goulart, o Jango. Nós vamos falar bastante dele aí, ele vai ser uma peça-chave na história do Brasil, certo? A gente vai falar sobre o governo dele, que vai chegar a ser presidente. É um ministro que vai aí estabelecer um aumento de 100% do salário mínimo e depois vai acabar deixando o cargo, mas sai com uma popularidade muito alta, ou seja, vai agradar as massas. E, de fato, por isso daí duas questões aí que a gente fala que é um período populista, né? Por outro lado, a esquerda não morreu, né? A esquerda e os comunistas continuam atacando Getúlio Vargas, né? E pela direita, a UDN, né? A UDN do Carlos Lacerda, esse que está sendo carregado aí, vai criticar veementemente o Getúlio. Bom, o que está acontecendo nessa foto aí? Por que estão carregando o Carlos Lacerda, né? O Carlos Lacerda sofreu um atentado. Tentaram matar ele. Ele que era o opositor do Getúlio, acaba sofrendo um atentado a tiros na frente do seu apartamento na Rua Tumeleiros, lá no Rio de Janeiro, tá? Não mataram ele, o atirador acertou na perna dele, aí, como vocês veem, mas vai acabar matando um oficial da FAB, certo? E isso vai complicar bastante a situação do Getúlio Vargas, tá? Muito bem, certo? E por que
agravou-se tanto a situação do Getúlio Vargas, tá? Começou-se a investigar, essa investigação justamente por ter tido uma das vítimas, um oficial da FAB, né, da Força Aérea Brasileira, ela corre um inquérito separado, um inquérito onde não é um delegado de polícia, mas sim uma junta militar, um inquérito comandado pelos militares, tá? E vai se descobrir que quem mandou matar, né, o Carlos Lacerda, foi esse rapaz aí que está penteando Getúlio Vargas. É verdade, gente, ele está penteando Getúlio Vargas, certo? É o Gregório Fortunato o nome dele, que foi e era o homem de confiança do Getúlio Vargas, tá? Ele era o chefe, o guarda pessoal do próprio presidente, certo? E ele que havia mandado, então, matar o principal opositor de Getúlio, tá? Não teve o resultado esperado, né? O Carlos Lacerda continuou vivo, pior, né? Continuou aí que vai se falar aí que ele vai bater muito no rádio. Ele era um radialista, era um político, falava muito bem, o Carlos Lacerda, e ele vai utilizar a tribuna, vai utilizar os meios de comunicação principal, que era o rádio, certo? Para se vitimizar, obviamente, ele era vítima do atentado e desceu a borracha, né, literalmente, no Getúlio Vargas, tá? A situação começa a se pressionar muito e muito o Getúlio, pedindo inclusive a renúncia dele, certo? Há manifestações pedindo para que o Getúlio deixe, né? Há uma indignação popular aí contra Getúlio, certo? Não se sabe até hoje, uns falam que é inocente, outros falam que não era, que ele não sabia, certo? Não existe uma prova cabal que ele foi mandante, o Getúlio, mas o homem de sua estrita confiança é quem participou, foi o mentor do plano, né, de assassinato do seu opositor, certo? Então, na manhã de 24 de agosto de 1954, o Getúlio Vargas, nos aposentos dele, dá um tiro no próprio peito. Mata, né? Se mata. Ele comete suicídio e deixa uma carta à nação, a chamada Carta Testamento de Getúlio Vargas. Essa carta é lida no rádio e aí é uma inversão política, né? As pessoas, quando morrem, acabam virando santo. E não diferentemente de Getúlio. Aí a população vai, toda aquela raiva que estava sentindo do Getúlio vira-se ao contrário, né? A população vai se comover com a morte do Getúlio, vai haver protestos, vão queimar jornais que eram de oposição a Getúlio, e aí o Getúlio sai, né, como ele próprio fala, né, sai da vida para entrar para a história, né, então ele consegue entrar para a história como um grande líder brasileiro, né, isso daí vão haver vários protestos aí no Brasil afora, certo? E fica essa figura aí do Getúlio até os dias de hoje, inspirando inclusive políticos, né? O próprio Lula, ele vai se inspirar no Getúlio para fazer todo o seu histórico. Isso aí a gente já falou, mas vamos continuar falando aí e explicando essa situação toda aí para vocês, tá, gente? Bom, então assume Café Filho, né, o vice do Getúlio Vargas, né? E o Café Filho é que ele vai ser responsável, então, por uma transição praticamente, né? Já era 54, no ano de 55 seria, então, a eleição presidencial. Ele ficou um ano e um pouquinho à frente do Brasil como presidente, certo? E ele, nas eleições de 1955, quem vai ganhar vai ser o Juscelino Kubitschek, o famoso JK, certo? E o Juscelino, ele vai concorrer pelo PSD, aquele mesmo partido, né, que lançou aquele nome
para perder a eleição, né, que a gente acabou de falar, explicar para vocês lá no início, mas também com apoio do PTB, que era o partido do próprio Getúlio, né? Então veja como é que é a trama política, certo? A UDN lança o Juarez Távora, certo? Como nome de oposição. Bom, na trama política, lembrando que não há segundo turno ainda, certo? Na história do Brasil, nesse período não há segundo turno. O JK ele vai ganhar aí com 35,6% de votos contra 30,3% do Juarez Távora, uma margem relativamente pequena. E isso vai levar ao protesto da oposição, protesto da UDN, já falando em não deixar ter a posse, quer dizer, há toda uma situação política gerada, uma instabilidade, não sabia se o JK iria tomar posse ou não, certo? E aí vem o ministro da Guerra, certo? Que já era ministro da época do Vargas, né, e era ministro também do Café Filho, o general Lott, e ele dá um golpe, o chamado golpe preventivo, né, ele então estabelece que vai assegurar, através desse golpe, que o JK tome posse como presidente do Brasil, certo? E isso, de fato, vai ocorrer, tá? Mas agora a gente vai deixar para a próxima aula. A gente já falou um período bastante importante aí, esses presidentes, é um período, a gente está vendo aí que não é monotonia, tá? Período democrático, pelo contrário, nós vamos ver reveses políticos aí bastante acentuados na história do Brasil nesse período aí democrático, tá, gente? Então a gente está vendo isso, por isso que eu estou fracionando essa história, porque senão fica muito comprida para a gente contar, tá? Bom, a gente vai então parando por aqui. E para essa semana, né, nós vamos assistir então os vídeos postados, né, que eu já postei, mais essa videoaula, certo? Leitura obrigatória do livro didático, se não tiver uma leitura do livro não vai adiantar, das folhas 220 a 226, e vamos responder, né, o quiz postado lá, aquelas questõezinhas, são só 2 questões dessa vez, vamos responder aí, caprichar aí nas nossas respostas, tá, gente? Um forte abraço, boa semana, bons estudos para vocês, meus alunos. Força na peruca aí e vamos seguir em frente. Até mais, meu povo.